Bom, a palavra de Deus para hoje, eu já li ali alguns versículos, em Lucas capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui nesta porção do Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 1. Vamos lá? Já encontrou aí o versículo aí em sua casa? Então vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então Jesus Cristo foi anunciado por João. Agora João, quando começou a proclamar, a pregar o Evangelho, encontrou ali uma situação difícil. Ele encontrou o próprio templo profanado, porque nós sabemos que a ordem de Deus era que houvesse apenas um sumo sacerdote, né? Mas como eles já haviam violado outras leis, violado outras ordenanças, violaram essa também, colocando 2 sumos sacerdotes. E por causa dessas desobediências, então, Deus não podia se manifestar mais no templo. De maneira que então Deus manifestou-se no deserto. Foi por isso que Deus levou João Batista para o deserto, porque lá Deus então podia falar. E o povo se deslocava para lá. O povo se dirigia para o deserto, para ouvir a mensagem de João Batista. Veja que quando ele começou a pregar, Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia. Tibério César, ele estava no reinado, era o 5º ano dele. Depois nós vimos ali o Herodes, que também era um tetrarca da Galileia. O que é um tetrarca? Tetrarca era um governador de uma 4ª parte de uma província. Ele tinha uma 4ª parte de domínio que ele governava. E aqui o Herodes, ele era um tetrarca desses. O seu irmão, que era o Filipe, era tetrarca de uma outra 4ª parte da região da Itureia e também de Traconites. E o Lisânias, ele era tetrarca de Abilene. Aí eles mesmos, levantaram Anás e Caifás como sumos sacerdotes, violando aí uma ordem de Deus, tinha que ser apenas um. Havia então essa contradição aí. E por isso então Deus não se manifestava mais no meio deles. Embora eles realizavam os rituais religiosos, como os sacerdotes faziam os sacrifícios, faziam tudo direitinho. Aquele cerimonial, faziam tudo certinho ali conforme eles aprenderam a fazer. Mas a glória de Deus não estava mais ali. A presença de Deus não estava mais ali. Deus foi para o deserto, foi por isso que Deus levou João Batista para o deserto. E lá no deserto ele começou a pregar o arrependimento. Ele começou a pregar o batismo nas águas para o arrependimento. E quem se arrependia dos seus pecados eram batizados por João Batista, para o perdão dos seus pecados. E João começou a pregar e gritar, voz do que clama no deserto. Então ele está citando aqui parte das Escrituras. Voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas. E aí ele profetiza no verso 5, porque ele era profeta. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte, todo outeiro, E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão.
Então, quando João Batista diz endireitai o caminho do Senhor, não está dizendo que o caminho do Senhor é torto. Não. Deus, ele sempre foi reto e sempre será reto. Quando João Batista estava falando dessa tortuosidade, então de baixo para cima, do homem para com Deus, os caminhos estavam tortos. Tortos pelo próprio homem. Foi o próprio homem que pecou. Foi o próprio homem que se desviou do caminho. Foi o homem que se afastou de Deus. Foi o ser humano que se afastou da presença do Senhor. Então foi por outros caminhos, tornando seus caminhos tortuosos, como estão até hoje a humanidade. E é por isso que João Batista começa a pregar aqui, dizendo: endireitai os seus caminhos para chegar até o Senhor. Endireitai as veredas para poder chegar até o Senhor. Quando você prepara o caminho, endireita as suas veredas, todo vale se encherá. Então aquilo que é vazio se enche da glória de Deus, se enche das bênçãos de Deus, se enche das coisas espirituais. Então João Batista, ele foi considerado pelo próprio Jesus, de o maior dos profetas. Ele foi considerado por Deus o maior dos profetas. Embora sendo o maior dos profetas, quando ele chega na presença de Jesus, ele reconhece que ali estava um maior do que ele. Foi por isso que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas está vindo aí após mim um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista sabia reconhecer a soberania de Deus. João Batista sabia reconhecer que Jesus era maior do que ele. Agora o próprio Jesus dava essa honra, dizendo que não houve profeta maior que João Batista. Mas ele, sendo um dos maiores profetas, ele diz para Jesus: eu não sou digno nem de amarrar as tuas alparcas. Eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. Tá certo? Então ele era um homem humilde. Tanto é que ele usou esse versículo das Escrituras, dizendo: voz do que clama no deserto. Porque alguém perguntava: quem és tu? Quem é você? Quem é você que está apregoando esse arrependimento? És tu o Salvador? És tu o Messias? Quando deram essa atribuição a João, ele não aceitou. Ele diz: convém que eu desapareça, mas que ele cresça. João Batista começou a dizer: eu sou apenas uma voz. O que é uma voz? Uma voz não tem aparência, ela só tem o som. Uma voz não tem aspecto e não tem aparência, não tem uma formação corporal para ser visível. Uma voz não é visível. A voz, ela é invisível, apenas audível. E era isso que João se considerava. Sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele colocou o seu tempo de estudo tudo por terra. Aquele tempo lá de preparação, olha, eu me dediquei, eu sofri tanto para chegar onde cheguei. Muitas pessoas usam isso. Eu sofri tanto, construí tudo isso aqui porque eu me esforcei, porque eu fiz e aconteci. João não tinha esta índole. João não tinha este caráter. Ele passava a glória tudo para Jesus, tudo para Deus. Quem é você? Quem é você? Perguntavam a ele: tu és o Messias? Hoje, se perguntar para alguém quem é você, já começa a apresentar os títulos. Eu sou fulano de tal, eu sou formado nisso, eu sou formado daquilo. Eu não sou contra a formação. Sério, eu também sou formado, eu também tenho o meu bacharelado, a pós-graduação, tudo isso nós temos. Mas isso aí não adianta de nada se você não tiver a glória de Deus. Se você não tiver o poder, a unção de Deus e a humildade, isso não vale de nada. João Batista tinha suas qualificações. E agora vem Jesus e diz que João era um dos maiores profetas, ou o maior dos profetas, conforme uma outra tradução bíblica. E mesmo ele recebendo esse título, ele reconhece que não é nada. Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz. E aí então vem as promessas. E João Batista, por que foi um dos maiores profetas? Por quê? Porque ele anunciou
a chegada do Messias. Ele falou da pré-existência de Jesus. Ele falou que Jesus, antes de Jesus nascer, Jesus já existia. E João pregou sobre isso. Ele não dizia, está nascendo um agora, que é o Messias. Não. Antes dele nascer aqui de Maria, ele já existia na eternidade. E João pregou isso. Ele falou da pré-existência de Jesus. Ele falou de Jesus como Cordeiro de Deus. Ele já reportava para o Calvário a sua mensagem. João Batista tinha esta revelação também. Porque eu vos batizo com água, mas vem aí o Cordeiro de Deus, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele teve a revelação do Cordeiro, que Isaac viu lá no sacrifício, do Cordeiro que o Abel foi oferecer um animal, que a Bíblia não disse era um cordeiro, mas era um animal de sacrifício, que apontava para o Calvário. O segredo é que já apontava para o Calvário. E João Batista, ali no início do ministério de Jesus, propagando, anunciando sobre o Cordeiro, já apontava para o Calvário ao falar sobre o Cordeiro de Deus. Ele falou também que Jesus era o Filho de Deus, antes mesmo de Pedro receber a revelação lá, que vocês conhecem, quando Jesus pergunta para os discípulos, né? Jesus pergunta assim, e vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro se manifestou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes de Pedro falar isso, João Batista apareceu falando, eis aí, esse aí é o Filho de Deus. Já teve a revelação antes de Pedro. Então João Batista, meus irmãos, homem tremendo, ele falou da divindade, ele falou da expiação dos pecados, ele falou do reino de Deus, ele pregou o batismo de arrependimento e profetizou para aquele povo. E apresentou o Messias, apresentou o Salvador, apresentou o Senhor para todos os seres humanos, desde aquela época até os dias de hoje. E aí ele fala da confissão de pecados. Foi ele que começou a falar a respeito disso, no tempo da graça, sobre confissão de pecados, sobre a bênção que iria encher o vale vazio. Ele depois conclui a sua mensagem tendo uma visão missionária. Por isso ele era um dos maiores profetas. Porque ele começa a dizer, os caminhos tortuosos se endireitará, os escabrosos se aplanarão. E olha a mensagem missionária de João Batista, no verso 6. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Isso aqui tem uma conotação missionária. Quando ele fala toda a humanidade, ele não falou os judeus terão a salvação ou ouvirão falar da salvação. Ele não disse só um determinado povo, não. Ele disse toda a humanidade. Quando ele fala de toda a humanidade, ele ultrapassa a barreira de etnias, de tribos, de línguas e de nações. Ele vai da além fronteira, ele ultrapassa as fronteiras. Quando ele prega esta mensagem lá no Jordão. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ele está falando do árabe, ele está falando do grego, ele está falando do italiano, do japonês, ele está falando dos portugueses, ele está falando dos índios, das tribos, enfim. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então João Batista foi um grande pregador, mas Jesus é maior do que ele. O próprio Jesus se apresenta lá para ser batizado, e João reconhece isso. Eu também reconheço. Você precisa também reconhecer que Jesus é maior. Quando ele chega lá no Jordão, João revela, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí, ele tira o pecado do mundo. Ele revela ele dizendo, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E só Jesus tem esse poder batizador, de batizar com o Espírito Santo e com fogo, e você pode receber o batismo com o Espírito Santo na sua casa, aí onde você está. Peça o batismo com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo, porque João Batista anunciou dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João propagou, João anunciou a salvação do início ao fim, e pregou aqui uma mensagem missionária. E esta mensagem chegou até nós.